Como escrever uma carta se você vive em 1600 e é, por exemplo, uma freira chamada Maria Celeste? Você, a freira, está fazendo um favor para o seu pai, que te pediu que copiasse com capricho as cartas que ele rascunhou com garranchos. Comece com a primeira letra do primeiro parágrafo, que vem grande, maior do que todas as outras, e ornamentada com curvas e com caudas. Não esqueça de girar a pena para mudar a espessura do traço, que começa bem fininho da largura de um fio de cabelo e vai alargando até terminar a tinta e você mergulhar a pena de novo no tinteiro. Escrevendo as frases, o D minúsculo é sempre inclinado para trás, para a esquerda. E quando uma letra com a ponta alta, como um T ou um L, por acaso encontra o topo de um D, essas pontas vão se juntar e desenhar um pequeno arco. No alto da folha e no fim dos parágrafos, você pode fazer alguns floreios, algumas ondulações. No envelope, você vai escrever o nome do distrito, como Belosguardo, por exemplo, ou então o nome da cidade, como Roma, Florença, Siena. Isso é o suficiente para dar o endereço, junto com o nome do destinatário. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou Sofia Nestrovski. E eu sou a Leda Carton. 20 Mil Léguas é um podcast realizado pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. O 20 Mil Léguas também conta com o apoio da Vita Investimentos. A gente hoje está em Florença, no século XVII. E é por aqui que a gente vai ficar ao longo dessa temporada, viajando de uma região para outra. Veneza, Pisa e Roma também estão no nosso roteiro, com menções honrosas a Constantinopla, Londres e Bagdá. Você vai acompanhar os passos da chamada Revolução Científica. A gente está no universo do Renascimento italiano, ou do final do Renascimento, já entrando no período barroco, como alguns preferem dizer. Mas quem vive aqui, agora, nunca pensaria que essa época se chama Renascimento ou Barroco, e nem mesmo que a República de Florença faz parte de um país chamado Itália. Tudo isso veio depois. A ideia de que aconteceu uma revolução científica nessa época veio bem depois. E o nome Renascimento, para se referir a esse período, esse longo período, que vai de meados do século XIV até meados do século XVII, ou um pouco mais, ou um pouco menos, dependendo do historiador que você consultar, o nome Renascimento foi uma invenção bem posterior, de historiadores que quiseram designar um período que consideraram de transformações e de ruptura com a Idade Média, como se a antiguidade grega e romana tivesse renascendo depois de um longo período de trevas. Eu me lembro de um trecho do filme A Bela Adormecida, aquele da Disney mesmo. Tem um momento em que o príncipe vira para o pai, o rei, que está incomodado com o fato de ele querer se casar com uma camponesa, e diz: Pai, não viva no passado, esse é o século XIV. Como se ele dissesse: nós não somos mais medievais, já somos renascentistas. E agora a gente está mais avançado ainda, esse já é o século XVII. Para ser mais exata, a gente está na virada do século XVI para o século XVII. Um momento final ou tardio desse renascimento e que cada historiador vai tentar definir por oposição ao que veio antes ou como uma continuação do passado. Um chega a dizer até que a coisa mais medieval que já existiu no mundo foi o Renascimento. Outro diz que a palavra que melhor descreve esse período agitado e cheio de mudanças é distração, com todo mundo ansioso com o fim de um mundo conhecido e o começo de algo desconhecido. Tá dada a largada da terceira temporada do 20 Mil Léguas. Uma temporada dedicada a Galileu Galilei e ao seu mundo, ou aos mundos dentro do mundo que ele conheceu. A partir de agora, nesse episódio, você vai seguir mensageiros e abrir envelopes muito velhos, com cuidado para não rasgar o papel fino tratado com uma goma feita de cascos e de pele de animais. Porque esse é um episódio dedicado ao texto e ao tempo. E a como o texto é uma maneira de viajar no tempo.
O próprio Galileu se admira com isso. As palavras têm a capacidade de acelerar o tempo, é isso que ele diz. Como quando uma carta aproxima pessoas que estão em lugares distantes muito mais rápido do que qualquer viagem a cavalo poderia aproximar. Mas as palavras também podem fazer o tempo quase que parar, porque elas dão duração e permanência para as ideias e as vozes de quem já existiu. Hoje, por exemplo, a gente pode ler as palavras que foram escritas pela mão do Galileu, que viveu 400 anos atrás. O tempo, nessas palavras que você vai ouvir dele, essas palavras que foram escritas em 1632, o tempo está parado. E a gente para aqui um minutinho, em 1632 também, para ouvir o que o Galileu tem a dizer quando ele escreve assim, maravilhado com a invenção do alfabeto. Sobre todas as invenções estupendas, que mente excepcional foi aquela de quem imaginou encontrar um modo de comunicar seus próprios pensamentos mais recônditos a qualquer outra pessoa, mesmo que distante por um enorme intervalo de lugar e tempo? Falar com aqueles que estão na Índia, falar com aqueles que ainda não nasceram e só nascerão dentro de 1000 ou 10.000 anos. E com que facilidade! Com as várias junções de 20 pequenos caracteres num pedaço de papel. Nós somos aqueles que nasceram depois de 400 anos. E é com a gente que o Galileu fala hoje. Galileu Galilei viveu com um pé em cada século. Ele nasceu em 1564, atravessou a fronteira do 16 para o 17 e morreu em 1642. Ele foi um homem que viveu muito e viu muita gente perto dele morrer. Uma vida de 77 anos, para aqueles tempos, era uma vida realmente longa. Muitas das pessoas que ele viu morrer tinham nascido depois dele. A expectativa de vida da população europeia naquele momento era em torno de uns 40 anos. A gente está falando de um tempo em que a Europa era cheia de doenças como varíola, tifo, uma Europa que estava convivendo com repetidas epidemias de peste bubônica. Para você ter uma ideia, na primeira metade do século XVII, mais ou menos 15% da população das cidades italianas morreu por conta da peste. Mas não foi só a morte de pessoas que o Galileu presenciou. Ele viu também muitas ideias e muitos mundos morrerem. E ideias e mundos nascerem também. O próprio Galileu se transformou muito durante a vida. Ele foi um novo tipo de cidadão. Um homem que não dava para ler logo de cara. Se você andasse pela Europa no século XVI, quando Galileu ainda era uma criança, você veria vendedores de lã ou de algodão, tintureiros, tecelões, funileiros, vinicultores, cervejeiros, diplomatas, banqueiros, coletores de impostos, malabaristas, acrobatas, cartomantes, falcoeiros, afiadores de facas e peregrinos. E era fácil reconhecer quem era quem. Tinha sinais claros que todo mundo sabia ler e que mostravam o lugar social a que cada uma dessas pessoas pertencia. Não é só com o alfabeto que se escreve. Quer dizer, dava para ler por esses sinais a quem cada uma dessas pessoas respondia, a quem ela devia satisfações. Aqui na nossa frente está um homem que ocasionalmente faz uns bicos como carpinteiro, como serrador ou como pedreiro. Mas você percebe que a profissão dele, na verdade, é a de moleiro, porque ele veste a roupa tradicional dos moleiros, com uma jaqueta, uma capa e um capuz de lã branca. Do outro lado da rua, você vê passar um homem de capa, calças bufantes até o joelho, com braguilha sobressalente, meia branca bem estendida, sapato com laço, espada na mão, gola rufo, que é aquela gola branca, grande e armada, que parece um pé de alface em volta do pescoço, e a barriga inflada, que só pode querer dizer que ele está usando enchimento por baixo do colete. Então tá na cara, é um nobre. Ele vem acompanhado de um outro nobre, mas que prefere se vestir discretamente, inteiro de lã preta, para não ser confundido com a opulência de um novo rico. E aqui, caminhando mais um pouco, a gente topa com um dramaturgo de casaco preto e camisa branca de gola quadrada, que conseguiu escapar de ser enforcado quando assassinou um jovem ator. Ele se livrou da pena porque recitou uns versos bíblicos em latim.
E com isso ele deu prova de que era um homem culto, o que já era defesa suficiente. Ele saiu da prisão, mas ele foi também marcado à brasa no dedão esquerdo para que o seu crime ficasse sempre à vista. Esse era um mundo em que criminosos condenados eram marcados na pele ou mutilados. Em que as prostitutas foram proibidas de vestir seda ou de usar joias preciosas, porque de tanto que elas andavam bem vestidas, teve uma hora que ficou difícil diferenciar as prostitutas das mulheres nobres. Esse era um mundo em que os judeus eram obrigados pelos cristãos a usar chapéu de cone ou faixas amarelas. Mas o Galileu cresceu como um novo tipo de cidadão, que não tinha jeito de camponês, nem andava armado como um soldado, nem tinha aparência de padre. Dava para ver que ele tinha algum dinheiro, mas ele não era rico como um cortesão ou como um nobre. Era difícil de ler o Galileu, difícil dizer para quem que ele respondia, em nome de quem que ele falava. Durante uma parte da vida, o Galileu vestiu a toga de professor universitário, mas detestou. Ele mais de uma vez foi obrigado a pagar multa por não vestir a toga em eventos públicos, e quando ele já estava cansado dessa situação, escreveu um longo poema fazendo piada, dizendo que melhor mesmo era todo mundo andar pelado. Bom, não tem nenhum registro histórico de que ele de fato tenha saído nu por aí. Então, se você quiser imaginar que isso aconteceu, é por sua conta e risco. Nesse poema, o Galileu termina dizendo que a roupa que uma pessoa veste tem a mesma importância que o couro do cantil que leva o vinho. Um couro rude pode guardar um vinho bom, assim como um couro mais elegante ou delicado pode muito bem esconder um vinho ruim, ou simplesmente estar vazio. E aí, nesse último caso, ele serve não como cantil, mas como pinico. Gli altri, che han quelle veste delicate, se tu li taste, o son pieni di vento, o di belletti, o d'acque profumate, o son fiascacci da pisciarvi dentro. Os outros cantis de couro delicado, se você for ver, estão cheios de vento, ou de aromas para disfarçar o gosto, ou são pinicos para pichar vidrento. Como prometido, este é o podcast que lê os cientistas como escritores, e esse foi o poeta Galileu Galilei. Ele de fato andou algum tempo despido. Despido de cargos institucionais. O Galileu é um homem de uma época marcada por uma mobilidade social nova. Uma mobilidade social em que uma pessoa não vai necessariamente ser camponês só porque nasceu camponês, porque seus pais eram camponeses, seus avós eram camponeses. Só que para isso, você tinha que saber como se posicionar. Como juntar retalhos de diferentes identidades e formar uma identidade sua. Como moldar quem você é ao gosto daquilo que esperam de você. O Galileu tinha a ambição de ser um estudioso do mundo natural. A palavra cientista ainda não existia naquele momento. Então ele circulava entre a filosofia e a matemática. E cada uma dessas áreas tinha as suas distinções, com a filosofia no topo da hierarquia e a matemática lá mais embaixo. Se o Galileu tivesse ficado na universidade, ele teria sido obrigado a caber dentro de uma categoria bem definida e fixa. E não era o caso. Nisso, ele é bem parecido com a gente hoje, no século XXI, porque ele precisou inventar uma profissão que não existia antes e que ainda não tinha um nome muito claro. E ele então precisou moldar uma identidade para si mesmo, uma identidade pública que funcionasse para aquela profissão. Basicamente, ele precisava conquistar um patrono, alguém bem posicionado e com muito dinheiro que gostasse dele e das ideias dele o suficiente para sustentá-lo. Ter um patrono era algo tão importante que num jogo de tabuleiro do finalzinho de 1500, se você caísse na casa 43, onde dizia "seu patrono morreu", você tinha que voltar para o começo do jogo. Era como um jogo da vida, em que você tinha que conquistar amizades e favores e ouvir frases de sabedoria desse universo de ambições individuais e de estratégias políticas. Quando a gente olha para a vida do Galileu, a impressão que dá é que ele estava o tempo todo muito atarefado, sempre correndo atrás de prazo, equilibrando pagamento, equilibrando dívida. É uma vida de alguém que convive muito de perto com a alta sociedade, mas que nunca tem a ilusão de que realmente pertence a ela. Basicamente, é a mistura de glamour e de instabilidade financeira que a gente pode chamar pelo nome que tem até hoje:
vida de artista. Mesmo que a pessoa não seja exatamente um artista. Como a gente já falou, a palavra cientista ainda não existia. E a palavra artista também não tinha o mesmo significado que ela tem pra gente. Para conseguir viver do próprio trabalho, Galileu teve que saber moldar a personalidade dele ao gosto tanto da corte como da igreja. Saber o que falar, quando falar, para quem falar. Porque sem essas estratégias e sem a vocação para isso, o temperamento certo e a quantidade específica de cálculo e de carisma, dificilmente alguém com talento ou com simples desejo de escarafunchar o funcionamento do mundo encontraria as condições dentro daquela sociedade para trabalhar. Quer dizer, todo mundo que quisesse se lançar à discussão pública ou que quisesse levar suas ideias à fama tinha que saber calcular o risco envolvido. Hoje a gente fala em cancelamento de figuras públicas. 400 ou 500 anos atrás, você corria o risco não só de manchar a sua reputação, mas de ir para a fogueira ou para a forca, ou no mínimo ver os seus livros irem para a fogueira e você ser obrigado a se calar. O Galileu, como você deve saber, foi condenado pela Inquisição. E você provavelmente já escutou a história de que depois de condenado, ele falou meio sussurrando, meio às escondidas. Ou, dependendo da versão, que ele levantou o punho e falou em voz alta que, a despeito do que seus acusadores queriam ouvir, a terra se move. E se você ouviu essa história, eu sinto muito por revelar que a pessoa que contou isso pra você estava espalhando fake news. Acontece, e não é de hoje. Tinha muita fake news já no século XVII, e no XVI, e no XV, desde que o Gutenberg facilitou e barateou o acesso à publicação de livros, sem pensar na caixa de Pandora que ele estava abrindo quando inventou a prensa móvel. E, com certeza, antes disso, tinha fake news também. Mas as mentiras tinham que ser espalhadas num modelo mais artesanal, boca a boca. Mas para fechar esse parênteses grande demais e sem nos adiantar muito na história, a gente estava falando sobre como é se lançar à fama nesse mundo. Para conseguir isso, fazia parte do pacote você estar disposto a escrever muitas cartas para muita gente. Muito antes de existirem colóquios acadêmicos ou revistas científicas, era pela troca de cartas que os pesquisadores se comunicavam e criavam um conhecimento compartilhado. Sobreviveram mais de 2.000 cartas escritas pelo Galileu ou pro Galileu. Para conseguir fazer tudo o que ele fez, ele teve que manter uma rede de trocas, de influências, de negociações e também de bajulações. E para isso, ele passou a vida trocando cartas. E agora não se escrevia mais em pergaminhos feitos de pele de ovelha ou de cabra, pergaminhos que fizeram um monge escrever uma vez numa margem. Esta página está peluda. Agora se escrevia em papel. Papel mesmo. Aquela invenção chinesa que passou para os árabes e que finalmente chegou na Europa e se espalhou no resto do mundo. E junto com a popularização do papel, uma das grandes inovações do Renascimento foi a sistematização e centralização dos correios. Isso permitiu pela primeira vez que livros, cartas e objetos variados chegassem em poucos dias de Roma a Constantinopla, de Sevilha a Paris ou Bagdá, ou até com um pouco mais de tempo e dinheiro, dava para fazer a sua mensagem chegar na China ou nas Ilhas Molucas, nas embarcações missionárias. E tudo isso com cronogramas razoavelmente previsíveis e rotas de entrega bem traçadas junto às rotas comerciais. Para essa rede organizada de entregas e encomendas funcionar, um batalhão de homens jovens de boa saúde era contratado para passar dia e noite viajando a cavalo e repousando em entrepostos ao longo das rotas mais populares. Nessas estalagens de beira de estrada, esses mensageiros podiam trocar de cavalo, entregar as cartas que eles levavam e receber dos outros mensageiros mensagens para passar adiante. Eles viajavam a cavalo, mas também, quando necessário, iam de carroça, de barco ou até a pé. Quando um mensageiro do correio oficial anunciava a chegada dele numa cidadezinha com uma corneta, os moradores corriam para terminar a carta e entregar a tempo. O mensageiro embalava as cartas em sacos lacrados, separados de acordo com o destino. E era bom que elas chegassem ao destino, porque quem pagava pelo serviço era o destinatário. E se o mensageiro quisesse ser pago, ele tinha que entregar a mensagem.
Isso aumentava a probabilidade de que as cartas chegassem onde elas tinham que chegar. É claro que existia algum risco de assaltos nas estradas, de interrupções no trajeto por causa de quarentenas, ou ainda de censura pela igreja. O Shakespeare colocou o desenlace de Romeu e Julieta nas mãos de um mensageiro, que não conseguiu chegar a tempo de impedir a morte trágica do final, porque ele foi barrado no meio do trajeto justamente por uma quarentena de peste negra. Isso dá uma amostra de como a troca de mensagens passou a fazer parte da vida das pessoas e da morte das pessoas. O dia a dia na Europa era cada vez mais mediado pela palavra escrita. Na Inglaterra, dava para comprar um panfleto pelo valor de uma fatia de pão, ou uma cópia do Novo Testamento pelo valor de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Foi no Renascimento também que essa cultura letrada transformou até o dinheiro em papel. Para agilizar o comércio entre os ducados, reinos e repúblicas da Europa com o Oriente Médio e com o Extremo Oriente, nas negociações de noz moscada, Abacaxi, cânfora, ópio, seda, algodão, veludo, açafrão, gengibre, sândalo, marfim, bambu, porcelana, tulipas, papagaios, rinocerontes cavalos puro sangue. e jogos de xadrez. Isso só para listar algumas mercadorias facilitava muito você não ter que levar todo o valor em ouro. Imagina o peso e a inconveniência disso quando você ainda por cima tem que levar um lote inteiro de livros do Copérnico, recém-publicados e quentinhos da gráfica, para um comprador na Constantinopla. Então os comerciantes renascentistas, com uma solução muito esperta e pegando de empréstimo a palavra árabe saque, inventaram o cheque primordial, a letra de câmbio, um pedaço de papel com palavrinhas escritas que servia para comprar coisas. Com as rotas de comércio e de correio cada vez mais espraiadas pelos reinos, ducados e repúblicas que repartiam a Itália e atravessavam para além dos Alpes, rumo ao norte da Europa, e além dos mares, rumo às Américas, à África e ao Oriente, as pessoas não precisavam mais se preocupar em transportar ouro para comprar temperos, nem em se aventurar em viagens longas e potencialmente perigosas para ir conversar com alguém em outro lugar. Era só mandar uma carta pela rota muito mais conveniente do correio. E a rota do correio traz a gente agora para os arredores de Florença, um pouco mais ao sul, para uma cidade chamada Arcetri. A gente está em meados do século XVII, seguindo um desses mensageiros, e a gente percorre o caminho até um convento no alto da colina para recolher uma carta escrita por uma freira chamada Maria Celeste. Soror Maria Celeste, com a sua pena de fazão, está terminando de escrever e ela se apressa com mata-borrão para secar a tinta e enfiar logo a carta dentro do envelope. O mensageiro guarda essa carta num cesto junto com as outras coisas que a freira espera que sejam entregues. Umas roupas, uns doces que ela mesma fez e umas ervas medicinais. Amadíssimo Senhor Pai, necessito de sono suficiente para desanuviar minha cabeça. Se o Senhor me ensinasse o seu segredo para viver com tão pouco sono, eu lhe seria muito grata. Porque, afinal de contas, as 7 horas que desperdiço dormindo parecem demasiadas para mim. Esse homem que dormia pouco, pai da freira que acreditava que 7 horas de sono são muito, é Galileu Galilei. A sua filha a princípio se chama Virgínia, mas quando ela faz os juramentos para a vida de freira, ela assume o nome de Maria Celeste, em homenagem à paixão do pai pelo céu. O fato dela ser freira não impedia que ela se interessasse pelos experimentos do pai. Aliás, poucos religiosos foram indiferentes ao Galileu, e eu não estou falando só daqueles que se opuseram a ele. A gente vai chegar lá mais pra frente na temporada. Por enquanto, aqui está Soror Maria Celeste e seu pai Galileu Galilei, que tinha esse nome engraçado porque era normal que os filhos mais velhos recebessem um nome de batismo derivado do próprio sobrenome. É algo comum de se encontrar quando você começa a fuçar as vidas das pessoas daquela época. Então você vai montando uma gavetinha mental de companheiros do Galileu Galilei. Tem o Guarino Guarini, O Ludovico Ludovisi, Cennino Cennini, Nicolò Nicoli,
Galazzoni, primeiro nome com E no final, Galanzoni, sobrenome com I. E só para não deixar passar, no século XX tem um escultor chamado Marino Marini. Hoje a gente conhece o Galileu como um herói. A nossa época olha para ele como um gênio individual que mudou a ciência, um homem que é um monumento. Mas você já sabe que o Galileu não gostava de trajes formais. Se a toga de professor já era desconfortável, imagina ter que ficar segurando essa pose de estátua por 4 séculos. Agora a gente vai surpreender o Galileu não vestido de herói, nem de cientista, mas de palhaço. Ou pelo menos é assim que ele se descreveu quando ele foi surpreendido por um grupo de amigos enquanto estava sozinho em casa, cuidando do jardim de camisa de manga curta e avental de couro. Envergonha-me os senhores me verem nesses trajes de palhaço. Ele teria dito. Vou me vestir de filósofo. Bom, lendo as cartas da filha do Galileu, quem a gente encontra não é o Galileu vestido de filósofo, mas sim esse homem de avental de couro, jardineiro, pai de 3 filhos. Galileu Galilei teve 3 filhos. Os 3 ilegítimos, os 3 com uma mulher chamada Marina Gamba, que ele conheceu em Veneza e com quem ele manteve uma relação de muitos anos, mas com quem ele nunca se casou. A primeira e a segunda filha foram registradas no batismo sem o nome do pai. Virgínia, filha da fornicação com Marina de Veneza. E Lívia, filha da senhora Marina de Antônio Gamba e de... reticências. O nome do pai ficou em branco. O filho mais novo, Vincenzo, foi batizado e registrado também com o nome da mãe e até com o nome do avô, mas com pai desconhecido. O Galileu estava conquistando um cargo em Florença, com esforço e graças aos muitos amigos que ele tinha feito com gente importante, com membros do mais alto escalão da nobreza. E a palavra amigo aqui pode querer dizer coisas diferentes. Tem historiadores que diferenciam os amigos emocionais, aqueles que se aproximam por afinidade, por simpatia, dos amigos instrumentais, as pessoas que se aproximavam umas das outras pelas conexões, pelas influências, para alcançar um posto social mais elevado. Enfim, por causa dessas conexões que ele fez e do posto que ele conquistou, se casar com Marina Gamba, uma mulher muito mais nova que ele, de uma posição social inferior, não ia pegar muito bem, assim como se declarar pai de filhos ilegítimos. O Galileu estava bem no momento de começar a se inserir na sociedade como uma personalidade pública, como um homem de ciência. Em alguns anos, o Galileu publicaria o livro com as descobertas astronômicas, que faria com que seu nome ultrapassasse as fronteiras da Itália, alcançasse toda a Europa e ainda além. Mas mesmo sem se casar nem se declarar oficialmente como pai, por pelo menos 10 anos eles moraram todos juntos na mesma cidade. E depois disso, Galileu se mudou com as 2 filhas para Florença e deixou Marina Gamba e o filho de 4 anos. Essa é uma história de muitas idas e vindas, mudanças de casa, de cidade, de emprego. Quando as filhas Virgínia e Lívia tinham 13 e 12 anos, ele entendeu qual seria o destino mais seguro para elas. Como elas não eram legítimas, dificilmente elas iam poder se casar. Então, a melhor maneira de inserir as 2 na sociedade parecia ser mesmo tirar as 2 da sociedade e encaminhar as 2 para esse mundo fora do mundo, em que muitas mulheres eram acolhidas e educadas para a vida contemplativa. Mas também, como uma escritora da época colocou, era lá que eram encarceradas sob isso são palavras dela, uma tirania patriarcal. A gente está falando do convento. Estou escrevendo na 7ª hora. Insisto em que me desculpe meus muitos erros, Senhor, porque o dia não contém um só momento que seja meu, já que além de minhas outras tarefas, foi-me atribuído agora ensinar canto gregoriano para 4 meninas, e por ordem de Madonna, sou responsável pela regência cotidiana do coro, o que no fim das contas me dá um trabalho considerável com meu pobre domínio de latim.
É do convento que a Maria Celeste escreve essa carta que a Sofia leu. E só para você entender, quando ela diz que ela escreve para o pai na 7ª hora, é porque as horas eram contadas de outro jeito. Elas eravam não à meia-noite, e sim ao pôr do sol. Ou seja, quando se diz que é a 7ª hora, isso significa que é por volta do que a gente chama hoje de meia-noite, se a gente considera que o sol se põe às 17 horas. E ela estava acordada à meia-noite não porque ela ainda não tinha dormido, mas porque já tinha dormido e já tinha acordado com sinos para o ofício da 7ª hora. Agora, se o sol se puser às 6 ou às 8 da noite, a conta vai ser outra. Esse sistema de medidas, como muitos outros dessa época, é mutável e ele varia de contexto para contexto. Só para chamar o Shakespeare para dar mais uma palhinha aqui, quando Romeu e Julieta se despedem, lá pelo meio da peça, ela pede para ele que escreva para ela de hora em hora, porque em cada minuto existem muitos dias. E nesse ritmo, até eles se verem de novo, ela já vai ter envelhecido muitos anos. O toque dos sinos dos conventos soava o tempo todo, dia e noite, nessa cidade abarrotada que era Florença. No século XVII, Florença era uma das cidades mais populosas disso que hoje a gente chama de Itália, com mais ou menos 30 mil homens e umas 36 mil mulheres. Mas, além disso, cerca de 1.000 homens e 4 mil mulheres moravam nos 27 mosteiros e 53 conventos da cidade. Simplesmente metade das filhas das famílias florentinas eram encaminhadas para os conventos. E mesmo que nem todas ficassem lá para sempre, porque algumas saíam, inclusive para casar, os conventos tinham um papel na formação dessas meninas. Com alguma sorte, era lá que muitas delas conseguiam ter acesso a uma educação, principalmente quando já se tinha algum dinheiro de família. Com doações generosas que os pais fizessem aos conventos, as filhas aproveitavam um tratamento também generoso. Mas não é à toa que a Maria Celeste diz na carta que ela tem um pobre domínio do latim. Pouquíssimas mulheres sabiam o latim, sendo que o latim era a língua com a qual todo texto considerado sério era escrito. Galileu, para ser levado a sério, precisou primeiro publicar em latim. Ou seja, a gente falou no começo desse episódio sobre esse novo tipo de cidadão como o próprio Galileu, que está num mundo novo. Mas não dá para achar que todo mundo que viveu naquele momento estava livre para aproveitar essas mudanças. Enquanto Galileu estava vivendo e ativamente construindo esse novo mundo, a filha dele vivia num mundo antigo. Os tempos não são uma coisa só. Não são uma corrente de acontecimentos que leva para uma mesma direção. Nomes como o Renascimento italiano, por um lado, esses nomes aproximam a gente daquele tempo, porque eles ajudam a classificar o que aconteceu ali e a diferenciar do que veio antes e depois. Mas, por outro lado, eles também distanciam a gente um pouco mais desse tempo, se a gente se prender demais a essas palavras. São nomes que vieram muito depois, a partir do olhar mais recente para esse tempo antigo. Nenhum renascentista se dizia renascentista. A filha do Galileu passou a vida toda entre as aulas de canto gregoriano e as 7 horas de sono por noite, escrevendo para o pai. Enquanto a gente sabe muito pouco da irmã dela, a Lívia, só que ela era melancólica e muito quieta, da Maria Celeste a gente pode ler todas as 124 cartas dela para o pai. A Maria Celeste e o Galileu se mantiveram sempre em contato. E ele atendia a qualquer coisa que a filha pedisse em qualquer momento, deixando o que ele estava fazendo para comprar linhas de costura, ou para despachar comida, enviar vinho ou ramos de alecrim. Ou até mesmo dinheiro, quando ele percebia que era esse o caso. Ela também ajudava o pai o tempo todo. Sempre ali, de dentro do convento, ela seguia de perto os passos do pai. Ela fazia doces de marzipan em forma de peixinho e enviava junto com as cartas. Alvejava, lavava e costurava as golas brancas das roupas dele, preocupada o tempo todo com a saúde frágil que ele tinha, que ela chamava de grave condição. E por isso, ela aconselhava que ele tivesse mais amor por si mesmo do que pelo seu jardim, porque o ar estava bastante frio e ele estava se recuperando de uma crise de saúde recente. A Maria Celeste vivia num mundo do qual ela era proibida de sair.
porque ao fazer o juramento de freira, com 16 anos, ela assumia que nunca mais iria ultrapassar os muros do convento. Diferente do pai, a Maria Celeste não procurava conquistar um posto na sociedade. Mas ela sabia e assumia que, como ela disse numa outra carta, todos nós estamos aqui na Terra como estrangeiros e viajantes que logo partiremos para a nossa verdadeira terra, o céu, onde existe a felicidade perfeita. o Galileu, que estava interessado num outro céu, não aquele da felicidade perfeita, mas o céu que pode ser vasculhado com um telescópio, o céu dos planetas e das estrelas fixas, ele tinha outro tipo de preocupação. E os dois, pai e filha, se acompanhavam na vida, cada um olhando para o seu respectivo céu. No próximo episódio, a gente também vai olhar para o céu, mas com um telescópio na mão. A terceira temporada do 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros, foi realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Nosso podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. Quem leu pra gente em italiano o trecho do poema do Galileu contra a toga foi a Amabile Barel. A idealização e a direção geral são da Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções dos trechos citados são nossos, exceto onde indicado nos episódios ou nas newsletters. A coordenação geral é da Irene de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Revisão técnica dos roteiros, João Cortese. Edição de texto, Rita Palmeira. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira. Diagramação, André Stefanini. Comunicação, Leana Ferreira e Manuela Steltzer. Assistência de produção, Júlia Brick. Distribuição nas plataformas, Ricardo Terto. Esse episódio foi gravado no Estúdio Baticum.